Bem-vindos à aula de Cálculo 1, onde nesta aula nós vamos ver a função contínua, né? Vamos mostrar o que são funções contínuas, seus teoremas. Então, esse conteúdo eu estou dividindo em dois vídeos. Então, nesse primeiro vídeo nós vamos conhecer definições, né, relacionadas a funções contínuas, e lá no segundo vídeo é que nós vamos conhecer teoremas. Então, vamos começar aqui apresentando o seguinte. A definição de uma função contínua, né? Então, uma função ela é contínua, como mostra aqui, em um número A, se ela obedecer se satisfizer nessas três condições. Então, a primeira condição aqui é que a função f tem que estar definida no número A. A segunda condição, ele diz que o limite da função f para x tendendo a A tem que existir. E, por fim, a terceira condição é que o limite da função f para x tendendo a A tem que ser igual ao f de A. Tá? Então, satisfazendo essas três condições, podemos dizer então que a função f ela é contínua no número A. Então, vamos ver aqui o exemplo 1. Então, a figura abaixo mostra o gráfico da função f e em quais números a função f ela é descontínua. Então, já vimos no vídeo passado, né, ou uma forma de estudar os limites de uma função, né? E aí vocês devem observar que os pontos aonde o gráfico não quebra, vocês já viram que o limite da função vai ser igual ao valor da função no ponto, né? Então, os pontos de descontinuidade, né? Normalmente acontece no locais aonde a função quebra, né? Então, nós temos esse ponto que a função quebra aqui, tá vendo a bolinha aberta? Também temos aqui no número 3, ó, né? Que a função ela chega aqui, né? Vindo pela esquerda, né? Ela vem até aqui e aí a direita ela continua aqui em cima, né? E também temos no ponto 5, ó, tá vendo? Que aqui a função também quebra, né? A bolinha é aberta, tá? Então nós vamos ter que analisar cada um desses pontos. Então, vamos pensar o seguinte: esse primeiro aqui é o f de 1, tá? Ou melhor, é o número 1, né? E vocês estão vendo que como aqui a bolinha está aberta, então quer dizer que a linha está quebrando aqui, né? E veja que não tem bolinha fechada aqui para quando x é igual a 1. Então, nós já podemos concluir aqui que o f de 1 não existe, né? Então, vamos escrever aqui, f de 1 não existe. Não existe. Então, já sabemos que a função ela não é contínua para quando x é igual a 1, tá? Ou seja, ela é descontínua. Então, quando a função não é contínua, a gente diz que ela é descontínua, tá? Vamos observar agora aqui para x igual a 3, né? Para x igual a 3, observem que o f de 3 existe, tá? Ele está aqui. Então, vamos botar aqui o segundo caso, tá? O f de 3, ele existe. Porém, observe o seguinte, que quando a gente se aproxima do 3 pela esquerda, o limite da função é um número, né? Vai ser esse número aqui que está aqui embaixo, que é menor do que zero, né? O gráfico não indica qual é o valor do f de 3, né? Mas a gente sabe aqui que ele se aproxima de um número negativo, né? Que toda vez, né, quando o valor, né, de x se aproxima de 3 pela esquerda, né? Então, a função ela vai se aproximar de um número negativo. Porém, se a gente se aproximar de 3 pela direita aqui, aí o gráfico é aqui em cima, ó, e ele se aproxima de um número que vai ser o quê? Positivo, né? Então, é notório aqui no gráfico que os limites laterais são diferentes, né? Então, como os limites laterais são diferentes, quer dizer que o limite da função f para x se aproximando de 3 não existe, né? Então, o f de 3 aqui ele existe, porém, o limite de f de x para x tendendo a 3 não existe. Então, vamos escrever aqui, ó, não existe.
Então, a gente já sabe que tem uma descontinuidade para x igual a 3, né? E também tem uma descontinuidade para x igual a 1. Agora vamos dar uma olhada para quando x é igual a 5, né? Então, vejam o seguinte, que o f de 5, ele existe. Então, vamos botar aqui, ó. F de 5, ele existe. Ok? Pronto. Observe também que o limite, para quando a gente aproxima x de 5 pela esquerda e pela direita, observem, né? E olhando aqui o gráfico, ele vai se aproximar sempre de um mesmo valor, né? Que é esse número aqui que a gente ainda não sabe, né? O gráfico aqui ele não indica quem é, mas a gente sabe, né, que os limites laterais aqui dessa função para x se aproximando de 5 pela esquerda ou pela direita, eles são iguais, né? Então, isso quer dizer que o limite de f de x para x tendendo a 5, ele existe. A segunda condição é satisfeita. Porém, observe que o limite de f de x para x tendendo a 5, ele não é igual ao f de 5, que o f de 5 está aqui, ó, né? Esse ponto aqui fechado, ó, que são valores distintos, né? São valores distintos. O limite da função f para x tendendo a 5, ele se refere a esse valor aqui, a esse ponto aqui, né? Mas o f de 5, ele está aqui nesse ponto aqui, ó, né? Esse é o f de 5. Então, temos que o limite de f de x para x tendendo a 5, ele é diferente de f de 5. Ok? A gente está observando isso. Para qualquer outro valor que a gente atribuir a x, né? Como o gráfico, né? Veja que o gráfico não quebra, né? Em nenhum outro valor, exceto para x igual a 1, x igual a 3 e x igual a 5, né? Então, para qualquer outro valor diferente de 1, de 3 e de 5, a função ela vai ser contínua, tá bom? Então, temos que... Vamos botar aqui agora a resposta, né? Vamos escrever aqui a resposta agora dessa questão aí, né? Então, a função f é descontínua nos números 1, 3 e 5, né? Nos números 1, 3 e 5. Bom, então essa daqui vai ser a resposta para essa questão, tá? Então ela vai ser descontínua aí nesses números 1, 3 e 5. Para qualquer outro número, a função ela vai ser contínua, tá? E aí tá aqui as justificativas delas serem descontínuas em 1, 3 e 5. Vejamos agora o exemplo 2. Onde cada uma dessas funções ela é descontínua. E aí temos a função a, né? A função a é x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, né? E aqui está o gráfico da função da letra a, né? Vamos dar um zoom aqui para a gente observar melhor, né? Então vejam que essa linha aqui, ela se quebra apenas para quando x é 2, ó, tá? Por quê? Veja que quando x é igual a 2, né, o denominador dessa função aqui vai ser 0, então vai ficar um número aqui dividido por 0, tá? Então, por isso, que ela vai ser essa bolinha aberta apenas no número 2, bom? Então, vamos dar, né, só de olhar o gráfico a gente já vê que é o 2. Mas vamos dar uma estudada aqui nesse... Vamos dar uma estudada então aqui nessa função e entender melhor, tá? Porque que ela não vai ser descontínua nos outros pontos. Então, o primeiro passo aqui é o seguinte. Esse x ao quadrado menos 2 menos x menos 1, vocês vão perceber que ele tem duas raízes reais distintas, tá? Que vai ser o número 2 e o número menos 1, né? Se vocês fizerem o cálculo aí das raízes, aplicar naquela fórmula
solução do segundo grau, né? Então, isso quer dizer que essa função f de x, ela pode ser escrita como sendo x menos 2 vezes x mais 1. Bom, a gente pode escrever ela dessa forma aqui. Dividido por x menos 2. Então, veja que quando a gente calcula aqui o f de 2, isso aqui, né, vai substituir x por 2, então vai ficar 0 menos 2 vezes 2. Opa, 0 menos 2 não, é 2 menos 2, né? Deixa eu apagar aqui. Ele fica... Ele vai ficar aqui, né? 2 menos 2. E aqui fica, né? X mais 1. Então fica 2 mais 1, né? Dividido, aí embaixo temos 2 menos 2, né? Então, no final, aqui vai ficar 0 vezes 3 dividido por 0, né? E aí aqui a gente não pode dividir 0 por 0, né? Então, por isso que a função ela não está definida para 2. Mas observe aqui que para qualquer outro número diferente de 2, né? Esse x menos 2 não vai dar 0, né? Então, vai ficar um número dividido por ele mesmo aqui. Então, para qualquer outro número diferente de 2, tá? A gente pode fazer o seguinte, né? Então, para x diferente de 2, né? Para x diferente de 2, temos o seguinte, que f de x, repetindo aquilo dali, né? Ele vai ficar x menos 2 vezes x mais 1 sobre x menos 2. Então, dessa forma, podemos dividir aqui, né? X menos 2 com x menos 2. E aí, assim, fica só x mais 1, né? Então, isso quer dizer aqui o seguinte, que essa função aqui, para qualquer número diferente de 2, ela se comporta como se fosse a função x mais 1. Por isso que o gráfico dela é uma reta, né? E tem essa bolinha beta. Bom, então, já feito isso, né? Então fica mais fácil da gente calcular, né? O valor o valor de f, né? Para x diferente de 2, calcular os limites, né? E verificar assim que para qualquer outro valor diferente de 2, essa função aqui ela é contínua, tá? E no caso do f de 2, essa função aqui ela não está definida, né? Dizemos assim, né? Que ela não está definida para o f de 2. Então, nesse caso aqui, o f de 2, ele não existe, né? Então, como ele não existe, então isso quer dizer que a função f é descontínua em 2, né? Vamos escrever assim, ó, a função f é descontínua, né? No número 2. No número 2. Pronto. Tá? Então, essa aqui vai ser a solução da letra A. Vamos ver agora a letra B, né? Na letra B, a função aqui, né, é a mesma, né? E, na verdade, é uma função condicionada, né? Ele diz que a função f de x vai ser essa expressão aqui, que é o que está na letra A, se x for diferente de 2. E se x for igual a 2, a função f de x vai ser igual a 1, né? Então, nós já vimos que para todos os valores diferentes de 2, essa função é contínua. Então, nós só vamos estudar para quando x é igual a 2, né? Então, nesse caso aqui, temos o seguinte, que o f de 2 existe, né? Ela existe. Nós já vimos também que para qualquer valor diferente de 2, né? A função f de x,
ela se comporta como se fosse igual à função x mais 1, né? Para x diferente de 2, né? Para x diferente de 2. Por isso que está essa reta, né? Então, nesse caso aqui, para a gente calcular o limite da função f de x para x tendendo a 2, a gente pode considerar essa forma aqui, x mais 1, tá? Então, a gente pode utilizar essa daqui. Então, veja que para x mais 1, a função f ela está definida no número 2, né? O x mais 1. Então, significa o seguinte, que nesse caso aí, vocês vão ver que a função f de x, para x tendendo a 2, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita, isso daqui ele vai ser igual a 3, tá? Vai ser igual a 3. E, então, nesse caso, o limite da função f de x para x tendendo a 2, ele também existe, né? Então, vamos escrever aqui que existe. Porém, veja que 3 ele não é igual ao f de 2, né? Porque nessa função aqui, o f de 2 ele é igual a 3, né? Vamos botar aqui, né? Ele é igual a 3, então ele existe. Então, isso quer dizer o seguinte, que o f de 2 ele é diferente do limite, né? Do limite de f de x para x tendendo a 2. Então, nesse caso aqui, essa função da letra B, mesmo definindo um valor para f de 2, tá? Ela ainda é descontínua, né? E aí, só de observar aqui também, né? Você vê que está quebrando o gráfico, né? Então, ela continua na mesma condição, né? Então, a resposta aqui vai dizer, né, que a função f é descontínua no número 2. No número 2. Vou botar assim. Então, está aqui a resposta da letra B. Agora, vamos dar uma olhada aqui na letra C, né? Então, na letra C, nós temos que o f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado se x for diferente de 0. E ele vai ser 1 se o x for igual a 0. Então, está aqui o gráfico, né? Vocês podem observar aqui que à esquerda, né? Quando a gente vai se aproximando do zero, a função vai assumindo valores cada vez maiores, né? Positivamente, né? E quando a gente se aproxima do zero pela direita, acontece a mesma coisa, né? A função vai assumindo valores cada vez maiores, né? Bom, então então significa o seguinte, né? Que observando aqui, a gente tem que observar para quando x é igual a zero, né? Porque para qualquer outro valor diferente de zero, a função é 1 sobre x ao quadrado e a única condição de existência dessa fração aqui, dessa função racional, é para x igual a zero, né? Então, para qualquer outro valor de zero, essa função aqui vocês conseguem provar que ela é contínua, né? Então, vamos olhar então só para quando x é igual a zero. No gráfico aqui a gente vê que a função quebra em x igual a zero, né? Então, é notório que ela vai ser descontínua para x igual a zero. Mas vamos dar uma olhada nas condições, né? Então, temos que o f de 0 ele é igual a 1, né? Então, ele existe. Aqui. E é notório que o limite, né? O limite da função f para x tendendo a 0, ele não existe, né? Ele não existe. Vocês vão ver que quando se vocês fizerem aquela tabelinha, né? Aquelas tabelinhas que nós fizemos no vídeo passado, onde vocês vão inserir valores muito próximos de zero, vocês vão ver que a função vai assumindo números cada vez maiores, né? Então você vai ver que tanto a direita quanto a esquerda, né? Essa aproximação do zero pela direita ou pela esquerda, você vai ver que a função ela não vai se aproximar de nenhum valor específico, tá? Então, nesse caso aqui, dizemos que o limite da função f de x para x tendendo a zero não existe, né?
Então, isso quer dizer que essa função ela é descontínua para x igual a zero, ou no número zero, né? Então, vou escrever aqui, né? A função é f é descontínua no número zero, né? Pronto, tá aqui. Então, essa daqui é a resposta da letra C. E aí agora temos que uma função ela é contínua à direita de um número A se aí o limite da função f com x tendendo a A pela direita for igual ao f de A. E uma função f é contínua à esquerda de um número A se o limite da função f com x tendendo a A pela esquerda for igual a esse f de A aqui, tá? Então, já temos aqui uma segunda definição, né? Que é quando a função é contínua à direita ou contínua à esquerda, né? Então, a gente olha o limite lateral. Se o limite lateral for igual ao valor da função, ao valor numérico da função, né? No número observado, né? Nesse caso, no número A, então dizemos que ela é contínua, né? À direita ou à esquerda. Agora, é claro, vocês têm que observar o seguinte, que para eles serem iguais, esse limite lateral tem que existir, claro, e o f de A tem que existir, ou seja, ele ainda continua satisfazendo aquelas condições para quando a função é contínua, só que a gente vai observar apenas o limite lateral. Então, vamos dar uma olhada aqui no exemplo 3, né? Então, no exemplo 3, ele pede, né? Verifique se a função f de x, e a função é essa, é contínua, ou contínua à esquerda, ou contínua à direita, né? Faltou aqui, acho que ficou muito lá no cantinho, tá? Mas aí aqui seria contínua à direita, né? Não? Deve ser o gráfico, deve estar em cima. À esquerda ou contínua à direita, né? Então, o que vem a ser essa função aqui? Tá? Então, essa função aqui, ela diz o seguinte, que a função f de x, ele vai assumir o valor inteiro mais próximo de x e que seja menor do que x, tá? É o que indica essa função aqui. Então, por exemplo, se você quiser saber quem é o f de 3,1, então a gente observa qual é o número inteiro mais próximo de 3,1 que seja menor do que 3,1. Nesse caso aqui é o 3. E quem vai ser o f de 3,9? Claro, o inteiro mais próximo de 3,9 é o 4. Só que eu estou querendo um inteiro que seja menor do que o 3,9. Então também vai ser 3, né? E quem vai ser o f de 3, né? Então, o inteiro mais próximo de 3, né? No caso, ele não pode ser maior do que 3, né? Eu falei menor, mas na verdade ele não pode ser maior, né, do que o x. Então, aqui ele pode ser o próprio número 3, tá? Então, f de 3,1, f de 3,9 ou f de 3 são todos iguais a 3, né? Então, mesmo vale se você fizer, ó, tem o f de 4,2, né? Então, tem que ser um inteiro que não seja maior do que 4,2, né? E próximo. Então, só pode ser o 4, por exemplo, né? E o mesmo vale o f de 4, né? Que vai ser 4. Ou o f de 4,8, que vai ser também igual a 4. Bom? Então, aqui está o gráfico dessa função, ok? Então, observe o seguinte, né? Que, por exemplo, ó, o f de menos 3, ele vai ser menos 3, né? Está aqui o menos 3. E para todos os valores menores do que menos 2, ele também vai ser menos 3.
Tá bom? Então veja que ele vai ser sempre fechado aqui, né? Sempre aqui, né? E aí aqui à direita ele vai ser sempre aberto nessas linhas aqui, né? Vai estar sempre aberto. Porque aí vai estar fechado aqui em cima, né? Então ele vai cada um desses segmentos ele vai estar sempre fechado à esquerda e aberto à direita, né? Então vamos observar, será que essa função aqui ela vai ser para que valores, né? Ele vai ser sempre contínua à direita, à esquerda, né? Então observe o seguinte, para qualquer número que não seja inteiro, tá? Para qualquer número que não é inteiro, a função ela vai ser sempre contínua, tá? Então observa que essa função ela sempre quebra nos números inteiros, né? É onde ela vai estar sempre quebrando. E observe o seguinte, vamos pegar aqui como por o exemplo o número 1, tá? Vamos analisar aqui o número 1. Então, o f de 1 existe, né? O f de 1 ele existe, claro, que é o próprio número 1. E aí vamos analisar qual é o limite da função f de x para quando x tende a 1 pela esquerda, tá? Então veja, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, veja que a função f assume o quê? Valor zero, né? Então o limite para x tendendo a 1 pela esquerda, ele vai ser zero, tá? E o que acontece quando a função, ela, né? Ele tem, quando x tende a 1, só que dessa vez pela direita, né? Então, se for pela direita, veja que ele vai ser igual a 1. Ok? Então, nesse caso aqui, o limite da função f para x tendendo a 1 pela esquerda, ele é diferente do f de 1. Porém, o limite da função f para x tendendo a 1 pela direita, ele vai ser igual ao f de 1. Então, eu peguei para x igual a 1, mas isso vale, vocês vão observar que isso acontece também para qualquer outro valor inteiro, né? Então, veja que essa função, ela vai ser sempre contínua à direita, nesse caso, para todos os valores inteiros, né? E para qualquer outro valor, qualquer outro número não inteiro, a função ela é contínua. Então, essa vai ser a resposta, né? Então, a resposta aqui, vou botar aqui, né? A resposta. Então, a função f é contínua, vamos botar aqui, né? Contínua à direita para todos os números inteiros, né? Todos os números inteiros, né? E é contínua para, ou em todos, né? Para todos os números não inteiros, né? Os números não inteiros. Pronto. Aqui. Então, essa vai ser a resposta desse exemplo aí. E aí agora vem outra definição. Uma função f é contínua no intervalo se for contínua em todos os números do intervalo. Então, dado um intervalo qualquer, então dizemos que a função é contínua dentro desse intervalo se ela for contínua para qualquer número, né? Que você escolher no intervalo. Então, se f for contínua em apenas uma das extremidades, né?
Então dizemos que ela é contínua à esquerda ou à direita, né? Observando essa continuidade. Tá? Né? Então vejamos esse exemplo. Mostre que a função f de x ela é contínua nesse intervalo de -1 a 1. Né? Então, para mostrar que ela é contínua no intervalo, a gente observa, será que para todos os números desse intervalo ela satisfaz aquelas três condições de continuidade? Ou seja, ela está definida para todos os números do intervalo, o limite dessa função para qualquer número do intervalo existe e é igual ao valor numérico da função do número que você escolheu no intervalo? Então, primeiro, vamos olhar a condição de existência dessa função, né? Então, vamos botar aqui aí, condição de existência da função f, né? Vamos ir aqui, existência da função f. Então, na condição de existência aqui, nós temos apenas esse radical, né? Como esse radical tem índice par, nós temos que esse radical 1 menos x ao quadrado, ele só vai assumir valores maiores ou iguais a zero, né? Então, isso implica dizer que 1 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero, o que implica dizer que x ao quadrado, né? X ao quadrado, para que ele seja maior ou igual a zero, né? X ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1, né? Logo, x tem que ser menor ou igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, né? Ou seja, nesse caso aqui, na prática, né? X tem que estar entre -1. Deixa eu só corrigir aqui que a escrita não ficou correta, né? Aqui ele quer dizer o seguinte, opa, tem que apagar o x. Então, aqui fica o seguinte, x ele tem que ser menor ou igual a 1 e x tem que ser maior ou igual a -1. Tá? Então, na condição de existência, a função f ela só existe se x assumir valores nesse intervalo. Tá? Então, isso quer dizer que f de x existe, né, para x pertencente ao intervalo, né, de -1 a 1, né, porque esse intervalo é a condição de existência da função, né, ou seja, é o domínio da função, na verdade. Tá? Então, o f de x existe. Para qualquer valor que você escolher aqui, né, vocês vão ver que o limite da função f de x, para x tendendo a um número a, né, desde que o a pertence a esse intervalo, ele existe e vai ser igual ao f de a, né, para a pertencente ao intervalo, né, de -1 a 1. Bom? Então, já escrever dessa forma, né, como f de x, como sendo a um número pertencente a esse intervalo, então isso quer dizer que esse f de a ele existe. E, e dizer que o limite de f de x para x tendendo a é igual a f de a, então significa dizer que esse limite aqui existe também e satisfaz a segunda condição, e aqui ele já satisfaz a terceira também. Tá? Então, dessa forma, estamos provando que a função f ela é contínua no intervalo de -1 a 1. Né? Então, assim, f de x é contínua no intervalo fechado, né, de -1 até 1. Bom, ele vai ser contínuo. Se
acontecesse, né, de f de x não ser, vamos supor assim, né, que o f de x ele não fosse definido para x igual a 1, né? Então, na prática, ela só seria contínua dentro desse intervalo aqui, né, de -1, e aí ficaria aberto aqui 1. Então, nesse caso aqui, se o intervalo fosse esse, né, então a gente ia dizer que ele seria contínuo à esquerda, né? De 1, né? Bom, dentro desse intervalo aqui. Bom, gente, então nesse vídeo é isso, né? As dúvidas que vocês tiverem, coloque aí no Classroom, coloque, né, no nosso grupo do Telegram. Bom, então até o próximo vídeo.